A gente vive cercado de conflitos, né? Com certeza. Uma disputa no trabalho, uma tensão antiga na família. Rivalidades que às vezes ninguém nem sabe como começaram. Exato. E a gente lida com isso no plano que a gente vê, com conversas, e-mails. Discussões. Mas, e se existisse um outro campo de batalha? Um plano, assim, invisível, onde essas mesmas disputas são travadas com outras armas. Com outras regras. É. E é nesse território que surge um conceito muito poderoso e quase sempre mal compreendido: a demanda. Bem, queridos, hoje a gente vai fazer uma análise profunda desse conceito nas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé. E a quimbanda. Isso. E para nos guiar, a gente está mergulhando num relatório técnico bem denso que investigou isso a fundo. E a nossa missão aqui é tentar ir além do estereótipo, né? Totalmente. Deixar de lado essa ideia de magia do bem contra o mal e tentar entender a demanda pelo que ela realmente é. Um fenômeno complexo. Com raízes históricas, uma visão de universo própria e um debate ético que, no fundo, conta muito sobre a história do Brasil. Conta a nossa história, né? Certo, então. Por onde a gente começa a desvendar isso? A fonte sugere que a origem da demanda não está num livro de feitiços. Não mesmo. Tá na própria história do Brasil. Uma história de dor, mas também de... Muita resistência. Exatamente. Para entender a demanda, a gente precisa voltar no tempo. Lá para a diáspora africana. Isso, para esse deslocamento forçado, brutal, de milhões de africanos para as Américas. A demanda, como a gente conhece hoje, nasce como uma resposta. Uma resposta à violência da escravidão. Não só. É uma resposta ao que a gente hoje chama de racismo estrutural. Aquele sistema que foi embutido na fundação da sociedade brasileira. Entendi. Demonizar as práticas africanas não era só uma questão de fé. Era uma estratégia de controle. Uma ferramenta da hegemonia branca para manter o poder. Exatamente. E o relatório mostra como essa tensão aparece até na linguagem, né? Aponta um detalhe curioso, que em certo momento o termo afro começou a ser usado como uma estratégia para dar um ar, digamos... Mais aristocrático. Isso, para se distanciar do estigma pesado que vinha com religiões negras. Até as palavras eram um campo de batalha. Totalmente. Sem dúvida. E o que é fascinante nisso tudo é a transformação da figura do feiticeiro. Como assim? Na cosmovisão bantu original, de onde vêm muitas dessas práticas, o feiticeiro era uma figura de poder. Muitas vezes o chefe do clã, alguém respeitado. Ok. Ao chegar no Brasil, essa mesma prática foi ressignificada. Virou algo a ser temido, perseguido, associado ao mal. Mas aí entra aquela contradição brasileira, né? Pois é, ao mesmo tempo em que era publicamente condenada, era secretamente procurada por todo mundo. Todas as classes sociais. Todas. O relatório cita registros históricos da elite do Rio, da Bahia, Batendo na porta de terreiros, para resolver problemas amorosos, financeiros, políticos. de tudo. Então a demanda surge essencialmente como uma ferramenta de contrapoder Isso. para a população escravizada, marginalizada, que não tinha acesso à justiça dos homens. Essa era uma forma de buscar um equilíbrio, uma justiça espiritual. Uma arma simbólica contra o poder quase absoluto dos senhores. Exato. Isso, um contrapoder. E é crucial entender que não era um poder só simbólico, sabe? O medo era real. O medo do feitiço era muito real e, de certa forma, isso dava à população negra uma arma que seus opressores não entendiam e temiam profundamente. Faz todo sentido. Se a gente fosse definir de forma, assim, operacional, o relatório diz que a demanda é um ataque espiritual ou qualquer trabalho mágico que busca intervir num conflito. E as motivações continuam as mesmas. Basicamente, guerras que se instauram na vida profissional e familiar. Nossa. E tem até um detalhe tático interessante. Quando o alvo é um terreiro inteiro, o ataque visa primeiro os médiums, a corrente mediúnica. Isso. Para desestabilizar o grupo por dentro. Ok, se a demanda é essa ferramenta, essa arma, qual é a munição? Como isso funciona na prática? Não é só uma metáfora, certo? Não, de jeito nenhum. O relatório sugere que existe uma espécie de engenharia energética por trás de tudo. Exatamente. E para entender essa engenharia, a gente precisa falar do conceito mais fundamental de todos, o axé. Axé? Axé é a força vital universal. Pensa nele como a energia que faz tudo acontecer.
o poder da realização. Não é uma coisa, nenhuma entidade. Não. É a própria energia divina que permeia tudo no universo. E, o que é muito importante, essa força está ligada diretamente à natureza. Rios, florestas. Isso. Rios, florestas, pedras, cachoeiras. São lugares sagrados porque é ali que o axé dos orixás se concentra. Sei. É por isso que, como a fonte aponta, a defesa do meio ambiente se torna uma prática religiosa. A frase do relatório é direta: se não defendermos as águas, não tem orixá. Nossa, isso conecta tudo de uma forma impressionante. Não é? Se a vida, a saúde e a prosperidade, tudo depende do fluxo saudável de axé, então uma demanda negativa seria, na essência, um tipo de ataque hacker a esse fluxo. Ótima analogia. Seria o ato de bloquear, desviar ou corromper o axé de uma pessoa para causar desequilíbrio, doença, azar. É como cortar a fonte de energia vital de alguém. A lógica é precisamente essa. Certo. E isso nos leva à próxima pergunta. Quem é o hacker? Exato. Quem tem as chaves para movimentar essa energia toda? A resposta é a figura mais incompreendida de todas: Exu. Ah, Exu. É absolutamente crucial entender que Exu não tem nada a ver com o diabo da tradição cristã. Nada a ver. Ele é o princípio do movimento, o mensageiro, o navegador do entremundos. Sem Exu, nada acontece. Entendi. Nenhuma comunicação entre o mundo material e o espiritual é possível. Nenhum axé é posto em movimento. Ele é o agente da transformação. Mas então por que essa associação com o diabo é tão forte na cultura brasileira? De onde veio essa ideia do Exu, negro-diabo? Essa foi uma construção histórica, um sincretismo perverso. Aham. O relatório argumenta que essa figura é uma projeção da sombra do inconsciente coletivo brasileiro. A sombra. Foi uma forma da sociedade branca, cristã e escravocrata lidar com a própria culpa. Eles projetaram tudo o que consideravam mal, transgressor, pecaminoso. A sexualidade, a rebeldia. O poder mágico, tudo isso nessa entidade africana. Em vez de confrontar as próprias atrocidades, era mais fácil criar um diabo negro para culpar. Interessante. Então a sociedade branca projeta o mal em Exu, mas dentro do terreiro, pelo que eu entendi do relatório, o papel dele é quase o oposto. Exatamente. Ele serve para integrar aquilo que a moralidade dominante reprime. Inclusive os aspectos mais sombrios. Como o desejo de vingança. Desejos como vingança ou a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, que a moral cristã hegemônica condena como pecado, encontram em Exu um canal. Para serem expressos e trabalhados. Isso. O relatório diz que isso permite à pessoa vivenciar sua inteireza e humanidade ambígua, em vez de reprimir uma parte de si. Tudo bem. A gente tem essa força, o axé, e esse agente da transformação, Exu, que é essencialmente neutro. Isso abre uma verdadeira caixa de Pandora ética, né? Como essas religiões navegam a questão do bem e do mal ao usar um poder tão grande? Essa é a grande tensão que o relatório explora. E a diferença fica muito clara quando a gente compara a Umbanda e a Quimbanda. Vamos lá. A Umbanda, que nasceu no Brasil no início do século XX, foi muito influenciada pelo catolicismo popular e pelo espiritismo de Allan Kardec. Certo. Por isso, ela construiu toda a sua doutrina sobre o pilar da caridade. A prática é guiada pela lei de amor. Então, nesse sistema, As demandas são focadas em cura, proteção, limpeza espiritual. Usar esse poder para prejudicar alguém de propósito é visto como um desvio grave. um erro. Um erro que gera débitos espirituais e atrasa a evolução de todos os envolvidos. Ok. Essa é a linha da caridade. E a Quimbanda, que carrega a fama de ser o lado sombrio, a que lida com a magia negra. Pois é, essa é a visão estereotipada. O relatório argumenta que é um erro profundo chamar a Quimbanda de amoral. Não é a moral? Ela não é ausente de moral, ela opera com uma moral diferente. O termo usado é uma alternativa negra à moral branca. Ah, então é menos sobre bem versus mal e mais sobre as minhas regras versus as suas regras. Exatamente. Uma ética que não aceita ser julgada por um padrão externo. Precisamente. A ética da Quimbanda é uma ética de implicação. O poder de Exu é neutro, a entidade, em tese, executa o que é pedido. A intenção. A intenção, a responsabilidade, o tom do fazer, como diz a fonte, é inteiramente humano. Entendi.
O relatório usa uma analogia perfeita. Uma mesma erva pode ser usada para fazer um remédio que cura ou um veneno que mata. Isso, a erva é neutra. A escolha e a consequência são de quem a manipula. Isso resume a ética da Quimbanda. Acho que a tabela que o relatório apresenta deixa isso bem claro. Resumindo, no candomblé, o foco maior é manter o equilíbrio cósmico, a circulação do axé. Isso. Na Umbanda, a ética dominante é a da caridade e do auxílio. E na Quimbanda, o foco é na ação direta, seja para proteção ou ataque, com a entidade sendo moralmente neutra e a responsabilidade sendo totalmente pessoal. Perfeito. Mas isso me leva a uma pergunta. Se na Quimbanda a responsabilidade é toda sua e não existe a regra da caridade para frear os impulsos, o que impede o caos? Boa pergunta. O que impede alguém de sair demandando todo mundo por qualquer briga de trânsito? Essa é a questão central. A regulação não vem de uma doutrina moral, mas de um princípio cosmológico que está acima de tudo. A lei maior, a lei do retorno. Ou lei do retorno é basicamente o princípio universal de causa e efeito, o karma, que a gente vê em várias tradições. E a ideia é simples, muito simples e implacável. Tudo o que você faz, de bom ou de ruim, em algum momento volta para você. A justiça divina. Isso, que nesse sistema é vista como perfeita e infalível, muito diferente da justiça falha e muitas vezes injusta dos homens. Esse é o grande regulador. Espere um pouco. O relatório traz uma ideia aqui que me parece bem contraintuitiva. Qual? Diz que para a pessoa que é alvo de uma demanda, a orientação espiritual muitas vezes não é buscar vingança, Não mesmo. mas sim ver o sofrimento como uma oportunidade para a autorreforma. Isso não soa um pouco como culpar a vítima? É uma ótima pergunta porque toca num ponto muito sutil. Como se a pessoa atacada tivesse alguma responsabilidade pelo ataque. Não se trata de culpa no sentido de você mereceu, mas de responsabilidade e agência. Explica melhor. A perspectiva é que um ataque energético só consegue pegar se houver uma brecha, uma vulnerabilidade no campo da pessoa. E essa vulnerabilidade pode ser o quê? Pode ser uma falha de caráter, um hábito prejudicial, um sentimento de culpa não resolvido, qualquer coisa. Entendi. Então, um ataque, por mais doloroso que seja, funciona como um alarme, um sinal de que há algo em você que precisa ser olhado e corrigido. É um convite forçado ao autoconhecimento. Exato, para fortalecer as suas próprias defesas, em vez de só entrar num ciclo de vingança que não leva a lugar nenhum. É uma lógica de empoderamento, no fim das contas. Uhum. E falando em defesas energéticas, o relatório menciona uma outra camada que ajudou a sistematizar e até a traduzir esses conceitos para uma linguagem mais moderna. O esoterismo ocidental. Isso. Movimentos como o kardecismo e a teosofia, que se popularizaram no Brasil no século XIX, trouxeram um vocabulário que soava quase científico para a época. E isso ajudou, né? Ajudou a dar uma nova roupagem e a organizar muitas das ideias da magia afro-brasileira. O conceito de axé, por exemplo, que é puramente africano, Foi traduzido. foi muitas vezes traduzido para o vocabulário ocultista como fluido cósmico universal, a matéria-prima energética que preenche o espaço. E com essa ótica, a mecânica da demanda fica ainda mais, digamos, técnica. Fica. O trabalho mágico seria a manipulação desse fluido. A entidade como Exu tem a capacidade de plasmar. Ou seja, usar a força do pensamento e da vontade para moldar esse fluido e materializar uma intenção no plano astral. Mas e essa parte é fascinante. Para que essa energia chegue ao alvo, ela precisa de um endereço energético. Pensa nisso como um GPS espiritual. Gostei. A entidade pode até ter a encomenda, a intenção do trabalho pronta. Mas se quem pede não fornecer as coordenadas exatas, Que pode ser um nome completo, uma foto. um objeto pessoal ou até uma conexão mental muito forte com o alvo. Se não tiver isso, a energia se dissipa, não encontra o destino. Então, se proteger de uma demanda seria como... Ocultar uma VPN espiritual para mascarar ou embaralhar o seu endereço energético. Nossa! E vale notar que o relatório reforça a importância de usar o termo demanda negativa e não magia negra. Claro, por causa da óbvia e histórica conotação racista da expressão. Exato. Nossa, que jornada! Recapitulando,
A gente começou com a demanda como um grito de resistência contra a opressão histórica. Uhum. Depois, vimos como ela opera dentro de um sistema cosmológico complexo, baseado na manipulação da força vital, o axé. Pelo agente da transformação, Exu. E, por fim, entendemos que ela é regulada por uma ética sofisticada, que vai da caridade da Umbanda à responsabilidade radical da Quimbanda. Tudo sob o olhar da infalível lei do retorno. Exato. E é fundamental conectar isso com o hoje. Essa dinâmica não é uma peça de museu. Com certeza não. A luta pela preservação do axé, hoje, se manifesta claramente como justiça ambiental. Temos líderes religiosos na linha de frente. De projetos de reflorestamento, de defesa de rios. Sim, porque para eles, espiritualidade e ecologia são inseparáveis. E, ao mesmo tempo, a luta contra a intolerância religiosa. E o racismo. Aquele medo do feitiço que ainda assombra a sociedade brasileira continua sendo uma batalha diária e central para esses povos. Para fechar, o relatório aponta algo que eu achei incrível: a impressionante capacidade de adaptação dessas religiões. É impressionante mesmo. As próprias entidades parecem evoluir com o tempo. O texto menciona relatos de eixos que hoje se manifestam e usam mídias sociais para se comunicar. Ou que trocam a cachaça tradicional por uísques e bebidas importadas caras. Exato. Isso mostra que o poder mágico se metamorfoseia. Ele se adapta para dialogar com as crises, as tecnologias e os desejos do nosso tempo. Se mantendo sempre relevante. E isso me deixa pensando, se uma força espiritual tão antiga, nascida da dor e da resistência, consegue se adaptar a redes sociais e à complexidade do nosso mundo, o que isso realmente nos diz sobre a natureza da espiritualidade e sobre a nossa própria busca como seres humanos por algum tipo de agência, de controle, de justiça, num mundo que parece girar cada vez mais rápido e fora do nosso controle.